Fala pessoal do curso Regra, tudo bem? Hoje falaremos um pouquinho de FUVEST, essa tão temida redação da FUVEST que mexe com o candidato, mexe com o aluno. E nós hoje vamos trabalhar um tema da FUVEST que é devem existir limites para a arte. E esse tema de redação, até vou projetar ele aqui para vocês poderem dar uma olhada. Tá aí, ó, tá na tela. Devem existir limites para a arte? Esse tema de redação mexeu muito porque a arte nada mais é do que a expressão de um sentimento, a arte nada mais é do que a expressão de um momento que nós estamos ultrapassando. Então, por exemplo, né, já no texto motivador, e aí que tá, né, pessoal? O entendimento do tema primeiro é o mais importante, né? Então, você, sim ou não, deve existir limite para a arte? Esse é o primeiro entendimento. Depois disso, pessoal, qual é o grande entendimento? O entendimento é dos textos motivadores. Então, vamos dar uma olhadinha nos textos motivadores. E lá no texto motivador número um, as obras de arte assumem a função de representação da cultura e do povo, desde os tempos mais remotos da história das civilizações. Então, isso é muito importante até, porque já meio que começa contextualizando o que é arte, né? E essa contextualização nós poderíamos, por exemplo, usar para começar o texto da introdução, né? Não a cópia disso, mas a ideia disso, né? A ideia desde os tempos remotos, no mais longínquo da antiguidade. E aí poderíamos citar algumas obras de arte que conhecemos, por exemplo, né? Nós poderíamos citar quadros, esculturas, por exemplo, Mona Lisa e aí por diante, para contextualizar. E, num dado momento, você também está trabalhando com o tema da redação. Isso é muito importante. A grande pergunta é, Leão, e esse D1 e esse D2? Como é que eu faço esse desenvolvimento, essa argumentação? Né? Então, o que nós temos que entender, de uma vez por todas, que a FUVEST, ela trabalha com a amplitude do tema, não que sim ou não deve existir limites para a arte, não é isso. Mas, por exemplo, uma amplitude do tema, quais seriam limitadores da arte hoje? Existem limitadores? Quais seriam esses limitadores? Isso é muito importante para que a gente possa trabalhar com a temática e para que a gente possa desenvolver o texto. Então, por exemplo, mais uma vez eu ia recorrer, né? Eu recorreria aos textos motivadores. Então, vamos lá. Graças aos seus três urubus, a obra Bandeira Branca é o acontecimento mais marcante da 29ª Bienal. No dia da abertura, manifestantes de ONGs de proteção aos animais se posicionaram diante da instalação, segurando cartazes com dizeres que pediam a liberação das aves. Muito legal, né? Então, ó, uma obra onde Nuno Ramos trabalhou com essa obra nessa Bienal, na 29ª Bienal, e aí ele diz que quando tocasse a marchinha de carnaval de tempos em tempos, marchinha de carnaval era bandeira branca, né? Bandeira branca, amor. Grande marchinha de carnaval. E aí, nesse tocar da marchinha, qual seria a reação dos urubus? Essa obra de Nuno Ramos foi trabalhada na 29ª Bienal e traz para nós essa questão da manifestação, traz para nós essa questão do manifesto contra isso. Então, por exemplo, né, essa limitação da obra poderia ser trabalhada por você, candidato, você, aluno, nessa proposta de redação. No texto motivador de baixo, por exemplo, que vem logo abaixo, a exposição Quirino Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Em 15 de agosto, no Santander Cultural, foi cancelada por protestos em redes sociais. E aqui eu já quero parar, pessoal, para dizer que um dos limitadores da arte seria a internet, né? A internet na questão de manifestação mesmo, de cancelamento, né? Por exemplo, nós tivemos o humorista Léo Lins lá, que faz stand-up, com um protesto na internet em relação às piadas de teor homofóbico, de teor gordofóbico, de teor racista, de vários teores errôneos que ele faz, né?
Então, essa manifestação da internet tem o poder de cancelar a arte, né? Por exemplo, outro exemplo que nós tivemos no Porta dos Fundos, que trabalhou com um especial de Natal, onde ele mexeu com a crença da população, mexeu com justamente a simbologia da população cristã, né? Uma crença da população cristã em Jesus Cristo, em Maria, e ele mexeu de maneira errada, e aí a sede do Porta dos Fundos foi apedrejada. Então, assim, trabalhando com isso, já falando, né, da próxima coletânea, do próximo texto motivador, ele fala assim, ó, desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, né? É o que aconteceu no Porta dos Fundos. Então, são diferentes maneiras de limitar a arte, tá, pessoal? Essa limitação da arte. E aqui não cabe nenhum julgamento do Elião, do curso regra, do tipo, está certo, está errado. Não é isso. Eu só estou falando da limitação da arte, né? Então, nós estamos comentando esse tema de redação da FUVEST, e aí é muito pertinente, tá, pessoal, que você, candidato, trabalhe com essa abrangência. E essa abrangência do tema, ela é muito importante, por exemplo, quando nós recorremos à legislação brasileira. E essa legislação brasileira, ela diz o seguinte, que de acordo com o artigo 5º, inciso 9º, né, da Constituição Federal, não deve existir qualquer tipo de censura ou licença contra a liberdade artística. Isso é o que diz a lei. Se você quiser contrariar a lei, como argumento, você pode contrariar. Use um porém, contraria a lei, dá um exemplo por que você está contrariando a lei. É óbvio, dá para trabalhar com Cidadão de Papel, na obra, né, de Gilberto de Menstein aí, que ele diz, com certeza, ele diz com todas as letras, que só funciona no papel. A lei não funciona na prática. Então, você poderia trabalhar com Dimenstein. Outra amplitude que você poderia dar à temática, pessoal, é justamente trabalhar com arte e cultura, com essa dualidade, né? De arte e cultura, trabalhando com elementos que são bem próximos, e você poderia trabalhar a questão de um povo sem arte é um povo sem cultura, e trabalhar com essa questão de que a arte tem papel crucial na construção cultural de um povo, né? Independente da cultura, independente da nacionalidade, as manifestações artísticas têm papel extremamente importante na construção de um povo. Outro ponto de vista que nós poderíamos explorar é, por exemplo, trabalhar com elementos que mostrassem, né, para o corretor, na argumentação, a importância da arte, né? A arte que se caracteriza por ser uma forma de manifestação da criatividade, né? Então, por ser uma manifestação da criatividade, ela não pode ser limitada. Então, você teria um viés de texto aí mostrando a importância da arte. E uma coisa muito importante, trabalhar com obra de arte, trabalhar com música como exemplo, né? Então, por exemplo, a música de Geraldo Vandré, que foi uma música que ele lançou durante o período da ditadura militar, para questionar aquele momento histórico brasileiro. A música de Legião Urbana, Renato Russo, que país é esse? Que questionava naquela época o momento do povo brasileiro, né? O grito, a obra, né? O grito que retrata a angústia humana, muito legal também, e diversas outras obras, né, pessoal? Então, essa amplitude é que nós precisamos ter na FUVEST. Não dá para trabalhar com o tema FUVEST de outra maneira. É isso que a FUVEST quer de você, candidato. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Curta e compartilhe. Passe adiante. Você que sabe de um amigo que vai fazer FUVEST, passe adiante. Não deixe de seguir as redes sociais do Curso Regra para que você tenha mais dicas sobre redação. Beleza, pessoal?